Bambini, tchau! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, que você pode ouvir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado. Sim, e eu espero que estejam fazendo essa audição em um lugar especial para vocês, ou no seu treino, ou em casa, depois de brincar com seu crush, ou fazendo compras no supermercado, ou cuidando do seu jardim, ou limpando sua garagem, ou passeando com seu pet, ou no sofá de bobeira mesmo. Espero que sejamos uma ótima companhia para você, certo? Trazendo cultura pop, cultura cinematográfica, coisas gostosas, interessantes que vocês gostem de ouvir, narrativas, memórias, críticas, análises, opiniões e uma série de outras coisas que compõem o universo desse podcast. Sim. Então, crianças, como é que eu vou começar isso hoje de uma maneira interessante? Vou começar com uma das experiências que eu tive nos últimos dias. Fomos ver o tal do Deadpool. Deadpool é ótimo, Deadpool. Tá, e o Wolverine, o pessoal todo, né? A confusão toda aí que eles lançaram da Marvel. Que eu não sei se... Mas agora eu já não sei se é Marvel, se é Disney, se é Marvel, se tem Fox. No meio não... Eles mesmos tiram sarro disso, né, no filme. Da coisa que a Disney tá comprando tudo e é complicado e não sei o que. O humor do filme é ácido sulfúrico, vamos dizer assim. Tem muito palavrão. É um filme que foge, assim, das convenções politicamente corretas impostas, assim, ultimamente. É um filme bastante subversivo, bastante... como é que eu posso dizer? Histriônico, seria o termo certo. É muito legal. Os atores em cena são puro carisma. A subversão das histórias, a coisa do nada, universos paralelos e multiversos e tudo que é falado no filme. Eu achei muito interessante. Embora não seja uma coisa muito complexa, eles não fazem uma descida filosófica a abismos da alma humana e não procuram todo um texto e um subtexto falando disso, daquilo. Não. É um filme pra divertir, é um filme muito despretensioso, um filme muito engraçado, muito anárquico. Essa coisa de colocar os marginalizados em cena, muito interessante. A própria família, entre aspas, do Deadpool é uma família que foge totalmente do padrão, e isso é maravilhoso. Mostrar coisas fora do padrão, fora do eixo. E é bem interessante. E como fazer isso de uma maneira criativa, interessante, sem agressões baratas. O filme ele tem algumas cenas bem brutais e tem muito palavrão, mas é um filme muito legal, assim, que, claro, é indicado para adultos, mas é muito divertido. Não é um filme pra se levar tão a sério como tem pessoas levando. Como teve uma treta de um cara que se sentiu meio que agredido por causa de um garoto que tem um perfil. Ele fala de questões de gênero, questões LGBTQIAP+, sobre visões filosóficas da cultura pop, mas de uma maneira muito acessível até a linguagem que ele usa. E ele, no meio da sua análise, muito bem feita. Eu não vou citar o nome de nenhum dos dois, que eu não quero promover brigas e coisas, mas eu só queria deixar clara a minha opinião a respeito do que aconteceu. E esse menino que fez essas análises mais ligadas a gênero e afins, ele usou o termo tesão para falar de algumas das cenas do filme. E teve um senhor que tem milhões de seguidores, um bazingueiro, sabe, que se acha grande, autoridade em cultura pop. Eu sou um nerd. Ai, meu Deus, eu sou um nerd raiz, eu sou nerd disso, eu sou nerd... Ninguém é nerd de porra nenhuma. É um monte de babaca, sabe, que só tem seguidor. A única coisa que eles têm é seguidor. Sabe? É tudo bazingueiro, baba-ovo de omelete, sabe? Uma gente absolutamente medíocre, com leitura sem a mínima profundidade, sem a mínima análise crítica mais profunda, sem fortuna crítica relevante. Sabe? E ficam criticando, ficam atacando os outros com ataques de nível de quinta série A contra a quinta série B, sabe? Acho patético, revoltante. E qual é o problema de fazer uma leitura queer do filme? O que tem de mais? Vai mudar? Você vai morrer?
a sua família vai desaparecer, o eixo da Terra não vai mais existir, a Terra não vai mais girar no seu próprio eixo, o Sol vai deixar de brilhar, vai ter chuva de meteoros, o que vai acontecer? É impressionante como as pessoas têm medo, qualquer análise de gênero, eles têm medo, têm pânico. Pânico do quê? Vão se tratar, vão fazer terapia, gente. Vão se resolver. Gente mal resolvida, chata, infantil, provinciana, desinteressante, sabe? Deixa a pessoa fazer uma análise queer. O filme tem todas as condições de se fazer uma leitura queer bem interessante, bem pop, por que não dizer? Que não é porque é uma análise profunda, até mais por um lado mais acadêmico, que ela precisa ser chata. Não, ela pode ser bastante acessível às pessoas. E uma obra, qualquer obra audiovisual, ela tá livre para ser analisada por quem for, do jeito que a pessoa quiser, sabe? E todo mundo tem direito à opinião, sabe? Para ficar incomodado, ficar revoltadinho. Ai, meu Deus. Como tem nerd, sabe? Como tem Capitão Moletom por aí, sabe? Que é mal resolvido. Eles não sabem o que eles querem da vida. Se eles querem, sabe... catar a Sharon Stone, querem catar o Hugh Jackman. Eles não sabem nada, ainda estão decidindo o que vão fazer da vida, sabe? Sentem tesão e ficam com medo, sabe? Eu acho uma pobreza, sabe? O nível de discussão que teve sobre os filmes conflitos, principalmente desse cidadão, que tem uns milhões de seguidores, e pra mim não significa nada. É aquela velha frase, tem gente tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. É mais ou menos é só adaptar. Tem gente que tem tanto seguidor, que não é nada. Sabe? Até o coleguinha tem milhões de seguidores, vai ver quem curtiu o vídeo, quem curtiu o comentário. Quantas pessoas. E o outro menino, sabe, é muito inteligente, brilhante. E isso incomoda qualquer pessoa que seja da comunidade LGBTQIAP+, tenha opinião formada, sabe, sólida, com argumentação, sabe, que tenha coragem, que saiba se expor sem medo, se incomoda da gente mal resolvida. Vão se tratar primeiro, sabe, vão fazer uma boa terapia. Tem ótimos terapeutas que podem cuidar do caso desse senhor, principalmente. E a vida que segue, sabe? Qual é o problema? É maravilhoso. Eles, no final do filme que toca lá, que é a Prayer, da Madonna, que eu adoro. Uma das minhas músicas favoritas da Madonna. E é o meu clipe favorito dela, que ela tá morena, que tem aquele santo negro. Naquela época, lá no passado, ela já questionava dogmas da Igreja Católica, a hipocrisia católica, que ficou chocada com o clipe que tinha um santo negro. Vai mostrar toda a podridão, a hipocrisia da Igreja Católica, das religiões de modo geral. Eu sou bem anticlerical, eu sou bem Buñuel, bem Almodóvar. Então, tem pavor, tá, de religião, de padres, pastores, esse tipo de coisa. A gente, pra mim, não... Salvando-se raríssimas exceções, não gosto, não curto. Não gosto de gente que põe dogma em tudo, que caga a regra pra tudo. Sabe? Não gosto. Então é isso, né? Viva Deadpool, viva aquela cachorrinha que aparece no filme, que é a coisa mais linda do mundo. E viva o Logan, e viva os universos paralelos, aquela vilã. A única coisa, porém, que eu vejo no filme é a vilã interessantíssima. Ela teria mais possibilidades de aparecer mais e ser aprofundado mais a presença dela em cena, na trama mesmo, como uma questão estrutural do roteiro. Que vilã incrível. E eu fiquei encantado por ela. Fiquei fascinado demais. Muito legal. A antítese do professor Xavier. Achei muito legal. E é um filme muito divertido. Adorei a cena pós-crédito. É o tipo de filme pra você assistir, pra se divertir, pra relaxar. É um filme ótimo pra ver com amigos, sabe? Dentro de uma turma. É uma coisa muito boa. Que maravilha, como me fez bem, sabe? Ver um filme de super-herói adulto, sabe? Que não trata o público como idiota, como criança de 5 anos, sabe? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Belo filme, gostei muito. Eu sempre gostei do Deadpool desde o primeiro filme, adoro. Acho um personagem muito interessante. Ele é o anti-herói perfeito, assim, pra América atual, assim. E o filme fala muito dessa América atual, dos Estados Unidos atuais, dividido, né, entre
o monstro laranja lá e a possibilidade de mudança que a Kamala Harris está propondo, está carregando com ela. Eu acho incrível. E o país está dividido, está partido ao meio. Essa coisa, eu acho muito, muito complicado o que está acontecendo. E fora os conflitos que tiveram em Londres, na Inglaterra agora, com essa fake news que falaram que um imigrante matou umas crianças, que era tudo mentira. De como a mentira da extrema-direita, o que ela pode causar, a destruição, a violência que ela pode causar. Aqui a gente não tá tão longe, infelizmente. Mas são coisas do mundo, coisas do ser humano, né? E fazer o quê, né? O que nós podemos fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Infelizmente, gostaria. E como eu já tinha falado com vocês, meus incautos, minhas incautas, queridos, meus estranhos, minhas estranhas, meus freaks, meus amados, meus gordinhos, minhas gordinhas, meus pessoal fora do padrão, pessoal dentro do padrão. Como eu tenho falado com vocês já há algum tempo, eu já falei, já ouviram aqui. Volta e meia eu falo da importância do cinema Bristol, do Cine Bristol, que existia em Porto Alegre, na Rua Oswaldo Aranha. Ele era meio que anexo ao Cinerama Baltimore, na Rua Oswaldo Aranha, que foi um ponto de efervescência cultural, uma espécie de Baixo Leblon, assim, de Porto Alegre, pra vocês terem uma ideia, assim, de Baixo Gávea, esse tipo de coisa, um baixo. E tinha era uma loucura, as bandas todas começando a pipocar, na esquina tinha o Bar Ocidente, que ainda existe o Ocidente, e tinha o Bristol, a lancheria do parque. Nossa, que saudade. Buenas. E aí, o Bristol, eu falei que a importância dele para a formação cinéfila de todo mundo que está na... Quem tem mais de 45 anos, 50 anos, todo mundo foi influenciado, que viveu em Porto Alegre nessa época, no final dos anos 70, nos anos 80, viveu o Bristol, viu filmes importantes pela primeira vez no Bristol, que era um cinema que tinha um repertório, o que chamam na Europa de repertory cinema, que eles passavam filmes assim, tipo a semana do cinema italiano, a semana do cinema russo, a semana do cinema japonês, depois a semana do terror, a semana do cinema da novela vague, a semana disso, semana daquilo. Às vezes algumas estreias recentes, eles passavam uma projeção impecável, era um cinema todo preto. As escadarias, as paredes tudo preta, lá dentro da sala toda preta. Uma projeção fabulosa. E passou muita coisa dos anos 80, teve uma época que eles passavam filmes de gênero. Foi lá onde eu vi o Warlock pela primeira vez. E eu me lembro da projeção, que projeção impecável tinha aquela sala. Mas botando bem antes Warlock, eu me lembro, vai ser uma viagem no tempo esse episódio. Era uma tarde de muito calor. Porto Alegre é uma cidade muito quente no verão. E fui eu e um amigo, fomos à tarde no Bristol ver o quê? O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, que tinha a produção musical do Paul Williams, que era uma figura muito marcante na época. Era um loiro, cabelo liso, de óculos, uma figura bem estranha. E o filme é uma versão rock do Fantasma da Ópera, mas ele tem pitadas do Fausto, do Goethe também, entre outras coisas. E ele mostra a mesma história. Tem um compositor que fica encantado por uma cantora, e a cantora é a Jessica Harper, que interpreta a cantora Jessica Harper, que quem não sabe nesse planeta, é a protagonista do Suspiria, a Suzy Bannion, e ela tá nesse filme, linda, novíssima, e ela é a cantora que o nosso fantasma fica obcecado por ela, toda a mesma trama dele ficar desfigurado, que é uma trama que foi criada pelo cinema, porque na obra original literária, parece que não tem essa coisa da deformidade. A deformidade é outra coisa, parece que ele foi criado nos subterrâneos da Ópera de Paris e se tornou um ser dos subterrâneos, um ser assim meio... que viveu dos resíduos das óperas, dos cenários, e se alimentava de uma forma estranha, vivia com os ratos, que até na versão do Dario Argento não tem essa coisa da deformidade, que até o Julian Sands que faz. Eu adoro o Fantasma da Ópera do Dario Argento. Me desculpem quem não gosta, eu tenho a versão do diretor, é linda. A Asia Argento está belíssima no filme.
Eu gosto muito. Pronto, falei. Mas voltando pro Fantasma do Paraíso do Brad Pitt. Aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o fantasma fazendo de tudo para que a sua amada seja a cantora escolhida para uma ópera que ele escreveu. Aí a personagem do Paul Williams, que é o dono de uma gravadora, que é uma figura vilanesca, terrível, monstruoso. Um vilão, assim, absurdo, muito profunda a vilania dele, mas muito sedutora também. E há uma série de acontecimentos no filme, de coisas, de traições, entre outras coisas, que vai desencadear toda a trama, as tragédias, as mortes e afins, tudo que tem no filme. Que quem conhece a história do Fantasma da Ópera mais ou menos entende o que vai acontecer nessa versão rock desse lugar, que era o Paradise, o Paraíso. Inclusive, a cidade que ele foi filmado no Canadá tem, parece que uma semana por ano, tem festividades, que os fãs do filme vão lá, tem sessões, coisa. E ele é bastante cultuado. E na abertura aparece uma banda que ele produz, né? O personagem do Paul Williams produz essa banda, que é os Juice Fruits, sucos de fruta. E essa banda, que era muito performática, tinha toda uma vocalização, eles foram uma das influências dos nossos queridos Titãs. Sim, que no início os Titãs eram os Titãs do rock and roll, depois virou só Titãs. Eu já sou mais antigo, sou Jurássico, eu sou do tempo dos Titãs do rock and roll. Na Fábrica do Som, na TV Cultura. Nossa, todo mundo anotando, vai ver todo mundo pro Google, né? Ver que referência pré-histórica é essa. Então, aí tem essa banda, e essa banda é a grande atração do paraíso, do lugar, tudo. Aí ele quer arranjar uma outra, uma cantora para executar a tal da obra, mas depois ele desiste, ele contrata uma figuraça incrível, muito hilária, muito carismática, que é o tal do Biff, que é uma coisa totalmente glam rock. É bem interessante. As citações ao rock, ele cita grupos vocais negros, de meninas negras, cita folk, cita Bob Dylan, ele cita várias coisas. E aí do filme é uma delícia, é colorido, é demais, é maravilhoso. Quando ela canta, nossa, é demais. Jessica Harper é maravilhosa. E nós piramos vendo o filme, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a gente saiu tão com uma vontade, uma gana de viver. O filme nos deu uma energia tão boa, tão positiva, uma vibe tão legal, que a gente saiu de lá, o cinema ficava na frente de um parque enorme, que existe em Porto Alegre, o Parque da Redenção, o Parque Farroupilha, e a gente alugou uma bicicleta e ficamos passeando de bicicleta pro parque. E tava um dia muito gostoso, e foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi o Fantasma do Paraíso no Cine Bristol, em algum lugar do início dos anos 80. Foi demais. Ou era final do ano? O filme é de 75. E por causa desse filme, o Dario Argento se apaixonou pela Jessica Harper e a convidou imediatamente. 2 anos depois, ela protagonizou o Suspiria. E o terror nunca mais foi o mesmo. Nem a trilha sonora. Tanto a trilha sonora desse filme, O Fantasma do Paraíso, quanto a trilha do Suspiria, são trilhas clássicas. São coisas assim impressionantes que não se faz mais. Nunca mais se fez nada igual. E assim foram se passando os anos, os meses, os anos. E eu continuei frequentando o Cine Bristol. Sempre foi uma coisa muito especial pra mim. Sempre foi. Era um lugar onde eu ia ver filmes que eu sabia que iam me marcar pro resto da vida. Ia ser uma coisa muito, muito impressionante. Muito impressionante mesmo. E foi numa tarde também, de ver quente, que eu fui ver a animação do mestre Ralph Bakshi. Não é Ralph Bakshi, é Ralph Bakshi. Ralph Bakshi. Que eu acho que ele tem uma ascendência lá da Turquia, aqueles lá da Ralph Bakshi, Bakshi. Bakshi. E ele é um mestre da animação adulta. Ele fez o Fritz the Cat, um clássico. E ele fez a versão de Aninha em animação do Senhor dos Anéis, que é linda. Que inclusive é citada essa versão, essa animação do Senhor dos Anéis no livro do Peter Straub, do Stephen King, O Talismã, que é um livro enorme, grosso, que é citado na última temporada do Stranger Things, que o menino tá lendo da garota que tá em coma, ele tá lendo um trecho do Talismã. E nesse trecho do livro, que é quando aparece o Senhor dos Anéis, o menino vai com um amigo dele, o protagonista da história, vai com um amigo dele que é um lobisomem. O melhor amigo do protagonista é um lobisomem.
e eles vão ver O Senhor dos Anéis em animação. E até fala que tinha um pessoal meio que fumando pra viajar na sessão, né? Nas imagens. São muito doidos, psicodélicas e afins. E eu faço essa referência sempre quando falo do Bakht. E ele tem uma filmografia adulta muito grande. E esse American Pop, filme em especial, ele conta a história de 4 gerações de uma família ligadas à música nos Estados Unidos. Ele vai desde lá do início, do jazz e coisa, vai passando pelo folk, pelo rock. É muito bonito. As músicas são incríveis, visualmente ele é muito impressionante. E eu fiquei encantado quando eu vi aquilo. Meu Deus, ele virou um cult movie na época. Ele passava em sessões da meia-noite também no Bristol. E eu me lembro que a última banda que aparece no filme foi inspiração para os meninos lá que depois o Gervásio, os meninos fizeram os Replicantes, a banda de punk rock, lembra atrás que foi muito famosa, que tinha o hit Surfista Calhorda. Tem no Spotify, é demais. Os Replicantes são maravilhosos, adoro. Surfista Calhorda, Nicotina, adoro. E o American Pop tem esse lugar no meu coração, tem essa animação. Eu tava vendo uma animação que era pra adultos, não era muito comum, velho. Uma animação feita pra adultos, não tinha nada de infantil, muito pelo contrário. E essa saga, essas 4 gerações, de Cilano vão mostrando também a história da música pop americana, música popular nos Estados Unidos, como ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo e com influências também de estrangeiros, de imigrantes que foram para a América e lá colocaram toda a sua força cultural, que foi passando de geração em geração. Isso foi sendo transformado, transfigurado e recriado de várias formas, que acabou gerando vários tipos de música. E é a história da música norte-americana, que é linda. É uma música assim, que tem muitos clássicos, muitos cantores e grupos clássicos que até hoje pessoas ouvem e deliram. Então são clássicos eternos. É muito legal. Legal mesmo. Eu adorei, fiquei muito encantado. E também foi numa tarde quente, American Pop, no Bakht. E também no Bristol eu vi o Fritz the Cat, que é muito legal. Legal. É o gato Fritz, que é muito bacana. E foi passando. Foi tanta coisa que eu vi no Bristol. Tanta coisa, meu Deus. Eu vi o Possessão dos Zulavski, que eu já falei aqui uma vez, foi numa tarde de inverno. Era um frio, meu Deus do céu, como estava frio. É impressionante como estava frio. E também tem a bagaceira também, né? Teve uma vez que eu fui, era de tarde, era sempre de tarde. Eu não podia sair de noite, né? Era muito controlado em casa, com horário, coisa. Só depois que fiz 18 anos. Mas antes disso eu tinha horário pra voltar pra casa. E também é muito de tarde. E um dia passou um filme que é de Animal Attack, de ataque de animais, chamado O Dia dos Animais, Day of the Animal, do William Gindler, que é um diretor, o diretor do Manitou, o diretor do Abe, entre outros, e um diretor especializado num terror mais B. Assim. E é um filme que mostra incautos campistas, né, que estão numa floresta, no meio de uma revolta de todo tipo de bicho, na floresta e em torno da floresta, por causa de uma poluição, uma coisa química, que altera o humor dos bichos. Começa uma série de ataques. Tem um urso atacando Leslie Nielsen, que é muito legal. E por aí vai, né? E é muito divertido. É um filme que não é um animal, só que a gente estava acostumado com o tubarão, era só o tubarão. Piranha, era só piranha. O enxame era só as abelhas. O grizzly era só o urso. Não, esse já é um mexidão, assim, de tudo que é tipo de bicho. Ele lembra aquele trash italiano Wild Beasts também, que parece que é em Nova York que se passa, que os animais também se revoltam pra uma questão meio... a trama é meio parecida. E eu gosto de filmes de ataque de animais, acho muito divertido. Gosto bastante. Razorback, eu adoro. E então, vi esse filme, O Dia dos Animais, Day of the Animals, no Bristol. Maravilhoso, filme de 77. E, o American Pop, do Bakht, é de 1981. Day of the Animals, 77. William Green. Belos filmes. Que filmes legais, né? É o tipo de filme que tem uma ingenuidade que não tem mais hoje em dia. Hoje em dia não tem, os filmes não são mais ingênuos. É tudo, eu não sei, é tudo mais...
eles querem fazer uma coisa, assim, não sei. Eu não sei explicar. Sei que não existem mais, não se fazem mais filmes como esse. É muito difícil mesmo. E a gente ia ver. Eu me lembro de uma sessão do Poughkeepsie, que é um spin-off do Koyaanisqatsi, do Godfrey Red, que é um documentário que era só imagens e música, a música do Philip Glass. Era uma coisa assim, Koyaanisqatsi, Koyaanisqatsi, o filme inteiro, assim. E tinha meio que um órgão. O Godfrey Red parece que era pastor. E ele fica mostrando imagens do mundo moderno. E a questão do progresso desenfreado, que isso estava tornando a humanidade... assim, estava... Como é que eu posso dizer? Ameaçando o futuro da humanidade. E tudo, imagens muito rápidas. E de várias partes do mundo. E o Poughkeepsie é meio que... nessa linha. Eu me lembro que ele começa uma música hiper percussiva demais, alucinada. Mostra a Serra Pelada. Imagens impressionantes de Serra Pelada. E eu fui ver esse Poughkeepsie, eu me lembro claramente, era num domingo à noite. A gente tava caminhando pelas Oswaldo Aranha, eu e alguns amigos, e a gente passou, legal, vamos ver. E era assim, a gente passava e ia ver o filme. E fomos, compramos ingresso, era mais tarde, aí fomos lá tomar uma cerveja, comemos alguma coisa e fomos lá ver o Poughkeepsie. Maravilhoso. Foi uma experiência incrível. E a gente depois discutiu, para um outro bar, que era uma época que a gente ia de bar em bar, era uma loucura. Eu não tinha horário, me jogava, era uma coisa impressionante. E a gente ia de bar em bar, e Porto Alegre é uma cidade que tem muitos bares, muito bar. O pessoal bebe muito e conversa muito, tem muita discussão no bar, uma coisa que faz parte da cultura local, assim, vamos dizer. É muito legal mesmo. E outro filme também que eu vi lá, do mesmo diretor, do Marco Ferreri, eu vi 2 filmes que eu me lembro que eu vi lá. Que é um diretor que eu adoro, italiano, Marco Ferreri. Um é A Comilança, La Grande Bouffe, que é maravilhoso, é uma coisa, assim, devastadora, pesada, perturbadora, única, e tem uma trama, assim, que a princípio, a sinopse, ela meio que remexe o estômago das pessoas, as pessoas ficam incomodadas, mas como assim? Que são homens burgueses de uma elite que vão para o interior da França e decidem comer e fazer sexo e trepar e comer e trepar, até morrer, até a morte. O limite deles é a morte física. Esse é o objetivo dele. Daí você lê esse resumo, que isso? Porra é essa? Aí você se depara com o filme. Só que esse filme, com essa trama, tem Marcello Mastroianni, cabeça do elenco, tá? Então é uma outra qualidade de gente, né? Tem o Michel Piccoli, tem o Philippe Noiret. Então esses 3 deuses, 3 monstros sagrados do cinema europeu que vão viver essa trama aparentemente absurda, grotesca, que horror, uma coisa, sabe, sem sentido, de mau gosto. E à medida que o filme vai passando, a dor dessas pessoas te impregna de uma forma, chega a virar uma coisa sufocante. E aquela comida, não para de vir comida. Tem algumas sequências escatológicas, que obviamente teria que ter, né? Porque é aquilo. E essas funções humanas, comer, transar e defecar. As funções do corpo. E naquele local de uma alta burguesia, né? E a questão de uma sexualidade mais brutal, mais selvagem, mais grotesca também. É um filme que é muito difícil. Ele causou escândalo no Festival de Cannes. Eu me lembro tem um vídeo de uma atriz francesa, não me lembro quem é, que ela falava, é um escândalo, maravilhosa, sendo revoltada na sala de exibição. E o Marco Ferreri, ele também no Bristol, um filme que fez muito sucesso no Bristol, reprisava volta e meia, que é um dos filmes da minha vida, que o Marco Ferreri fez bem depois da Comilança. Aliás, a Comilança ficou preso na censura no Brasil muitos anos. Eu vi quando ele foi liberado. Porque ele teve no Bristol a semana dos filmes liberados, finalmente liberados pela censura. Era muito comum no início dos anos 80. E quando liberaram a pornografia, filmes como Garganta Profunda, Atrás da Porta Verde, Ana Obcecada,
Joana, Histórias de uma Mulher, maravilhas todas. Aí eles, já que se liberou isso com mandato de segurança, vamos liberar os outros filmes. A censura foi relaxando na época. E aí foram passando os filmes. Até a mulher lá, Beth, que eu vi, que eu comentei no episódio passado. Mas aí o tiozinho da portaria me deixou entrar. Era tudo 18 anos. Aí passou a Crônica do Amor Louco, que é baseado na obra do Bukowski, Charles Bukowski, e é com o Ben Gazzara e a Ornella Muti. E aquele universo do Bukowski, dos bêbados, das putas, das loucas, dos perdidos na noite, dos esquecidos, dos marginalizados, aquelas pessoas que a maioria fecha a janela do vidro ou vira a cara quando passa na rua, os esquecidos, os mendigos, o sem teto, esse universo trágico, decadente dele, que ele tão bem descreveu, esses amores desesperados, movidos a álcool, a sofrimento, a violência. Ele é obcecado pela personagem da Ornella Muti, belíssima Ornella Muti, uma das atrizes mais lindas do cinema europeu, todos os tempos. Linda, linda, linda. Uma boneca, que me diria uma amiga, a Carmen Lúcia. É uma bonequinha, coisa mais linda. E ela se autoflagelava, ela era uma freira que se autoflagelava e se envolvia nesse mundo, esse submundo ao mesmo tempo. Ela colocava umas coisas no rosto com umas coisas pontiagudas, ela autoflagelava o rosto. Tem uma cena que ela se oferece pra ele de costas numa janela, que é de um erotismo assim, vulcânico. Hoje ninguém faria uma cena dessa. É muito difícil. Despudorado, a entrega dela. É demais. E é um filme muito triste, ao mesmo tempo, muito desses seres derrotados que a sociedade derrotou, e eles... mas eles estão vivendo ali naquele microcosmo deles, e é uma coisa maravilhosa. O texto do filme, a interpretação do Ben Gazzara, maravilhoso. Crônica do Amor Louco, do Marco Ferreri. Que filme lindo. Que filme devastador, maravilhoso. Amo, 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 amo. Amo de paixão. Amo de paixão. E tem um outro filme italiano também que eu vi na época, que é o Sposamante, que é de 77. Sposamante, um belíssimo filme, belíssimo. E também com Mastroianni, é uma coisa que ele também, ele parece que ele teve um lance da censura, não me lembro direito na época. Ele teve todo um percurso. Eu me lembro que ele teve mais ou menos um percurso. Ele é de 77. E ele tem uma história de uma mulher que ela é casada com um cara mais velho, é uma série de confusões. O cara tem que se esconder, tem que sumir por um tempo. E ele fica observando essa mulher de longe. O tema do voyeurismo. Muito explícito, de uma maneira muito explícita, muito marcante no filme. E quem interpreta a mulher? Quem interpreta a mulher na personagem do Mastroianni? A Laura Antonelli, outra atriz de uma beleza devastadora, linda, 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 linda. E a gente vê essas duas personagens, a do Mastroianni observando essa mulher, que era uma mulher frígida, sexualmente reprimida, que ela não sabia o que era prazer, ela não sabia o que era nada, ela não era nada, era uma mulher anulada por um pai castrador também, que foi entregue para um cara mais velho. Tem todo um histórico, ela não era uma mulher feliz, plenamente feliz. E linda, né? E nós estamos vendo no filme a jornada dessa mulher. Essa mulher e sua jornada em busca de autodescoberta, da autodescoberta da sexualidade. O filme tem um erotismo crescente que é absurdamente lindo. É uma época que o erotismo europeu tinha uma outra vibe, eram outros filmes. Os filmes tinham uma fotografia requintada. É maravilhoso. Que filme maravilhoso. Eu sou apaixonado, sou bastante suspeito pra falar dele. Bem suspeito. O diretor de Sposamante é Marco Vicario. Maravilhoso. Acabou sendo o grande filme dele, assim, esse Sposamante. E o filme tem uma trilha sonora devastadora também, maravilhosa, do Armando, ele tem um nome meio complicado, Trovaioli. Armando Trovaioli. E ele tá no YouTube. Tem duas versões dele, uma com áudio italiano. Eu acredito que tenha legendas, tem uma maneira de ver legendas no YouTube. Até em português, tem vários tutoriais que explicam como fazer isso, tá? E o link
desse filme no YouTube. Vai estar na descrição desse episódio. E é impressionante. Esse filme é uma homenagem sublime ao gênero feminino, à mulher, à força da mulher, que é mostrada de uma maneira quase uma mulher sem vida, sabe? Uma figura quase autômata, quase uma coisa que vai despertar, uma lagarta que vai virar uma borboleta linda. O final do filme, nossa, é um filme que me emociona muito quando eu lembro dele. Hoje eu revi várias cenas, principalmente a sequência final é muito bonita, com a trilha sonora ajudando. É um filme muito bonito mesmo. E me emociona muito quando eu lembro dele, quando eu lembro da sessão que eu vi, das pessoas que estavam comigo. Algumas dessas pessoas já não estão mais aqui nesse plano. E é um filme que me traz uma memória afetiva muito grande. E é numa época que o cinema italiano era um cinema, sabe, que estava no mundo, sabe? Até nos anos 70, era um cinema que era muito presente. Você via filmes italianos até em cinemas do centro da cidade. Não era muito difícil. Eu me lembro de ter visto a Classe Operária Valparaíso, Mimi o Metalúrgico, Pasqualino, Sete Belezas, eu vi de ter visto no centro. Claro que eu tenho em cinemas do centro, onde passavam filmes comerciais também, regularmente. Era uma coisa comum ver, sabe? E todos esses filmes que eu acabei de citar são filmes muito famosos, muito importantes dentro da cinematografia italiana moderna. Principalmente o Pasqualino Sete Belezas, da Lina Wertmüller, que é uma coisa absurda. O Porteiro da Noite, da Liliana Cavani. E muitos também, eu vi o Pasqualino também, vi uma sessão no Bristol. Vi o Porteiro da Noite no Bristol também. Eu me lembro, é impressionante, eu me lembro do dia, com quem eu tava, o que foi feito, como tava o tempo. Tava frio, tava quente. Eu gostava muito de ir no inverno, que era um cinema que combinava muito com o inverno. Ele era tudo escuro, né? Os bancos pretos, a parede preta, o chão preto, tudo preto. Só a tela que era branca. E era demais. Nossa. A Casa da Noite Eterna, do John Hughes. Eu vi lá Pamela Franklin atacada pelo gato fantasmagórico, possuído pela figura demoníaca que assombra a Hell House, né, a Casa do Inferno, e a atmosfera daquele filme, o lance que tem no desenho de som, que fica sempre um barulhinho de fundo, sabe? Uma base sonora que cria uma atmosfera fantasmagórica de horror constante, como se as personagens estivessem sendo vigiadas o tempo todo. Pra mim, a Casa da Noite Eterna é o melhor filme de Casa Mal Assombrada já feito. Eu acho que junto tem, claro que tem o The Haunting, né? Que é maravilhoso, tem Os Inocentes, mas a Casa da Noite Eterna ele tá um passo a mais. É o desafio do além, o The Haunting. Maravilhoso. E Os Inocentes também. O original, né? Dos anos 60. Mas a Casa da Noite Eterna tem uma coisa assim. Aquela capela que tem dentro da casa. É uma das coisas mais aterradoras que eu já vi na minha vida. Se eu entro ao invés de entrar num lugar daqueles, nossa, tem uma síncope cardíaca. Que lugar aterrador, aquela capela. Coisa muito assustadora. Muito medo, dá muito medo. E eu me lembro do cartaz que eu descobri que ia passar. Por isso, eu caminhando. Eu sempre chegava muito cedo. Eu morava num bairro afastado da região central. Tinha que pegar o ônibus, ir até os lugares onde tinha o cinema, até o centro mesmo, e até lá na Oswaldo Aranha, que era uma avenida próxima ao centro, mas não era centro. Então eu chegava cedo e ficava olhando os cartazes, as fotos, que era uma época que tinha o cartaz e tinha as fotos. E eu já ficava imaginando toda, né, pelas fotos. E eu me lembro que eu, caminhando pelo corredor do Bristol, eu vi o cartaz da Casa da Noite Eterna, que é um cartaz que eu nunca mais vi em lugar nenhum. Muito. E, nossa, me chamou a atenção na hora. Eu quero ver esse filme. E depois eu revi, tenho ele. Mas nossa, foi demais. Né? E o padrão de projeção da época perfeito. Nenhum filme, eu me lembro nenhuma vez que o filme arrebentou, que ficou fora de foco. Sempre a projeção do Bristol era impecável. Mesmo na fase mais moderna, que eu até citei quando eu vi o Warlock, demais. Eu vi Sonhos do Kurosawa, também eu vi lá. E teve um período bem, antes dele fechar, definitivamente, que ele passou filmes mais que tá lançamento, vamos dizer assim. Foi lá que eu vi o Contos de Nova York, né, que são 3 histórias, uma do Coppola, uma do Scorsese e uma do Woody Allen. Eu vi lá também. Felizmente eu tenho memória, me lembro de tudo. Aí um dia um deputado lá, o senhor Isaac Einhorn, resolveu fechar. O Bristol fechou todo, fechou o Baltimore, fechou tudo. E aquilo virou um prédio horroroso. Então não tem nem um registro do que era o prédio.
acabou. Foi destruído literalmente tudo foi demolido, foi uma tristeza. E fica nessa demolição, nos escombros, que eu cheguei a ver os escombros. E vendo aqueles escombros me reverberava os sons, as cenas do Esposa Amante, do Fantasma do Paraíso, do Meu Tio da América, do Resné, do Acossado, do Godard, tantos filmes de possessão, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, a versão do diretor, a versão de Spielberg lá, a escolha de Sofia, tanta coisa, as cenas lindas do Esposa Mãe, as cenas lindas do Crônica do Amor Louco, já citei aqui, tanta coisa. Filmes do Kurosawa, do Buñuel, do Tristana, maravilhoso, tudo tão lindo, tão incrível, são memórias tão incríveis que viraram escombro. Foi muito triste essa coisa da força da grana que ergue e destrói coisas belas, como tá na letra do Sampa, do Caetano, que a especulação imobiliária, o dinheiro fala sempre mais alto, acaba destruindo o sonho. Muito triste, muito. E nossa, filmes do Carlos Saura, o Cria Cuervos, do Carlos Saura, que eu vi lá, Ana e os Lobos, eu vi tudo lá. É tanto filme, tanto O Pai Patrão dos irmãos Taviani, tanta coisa importante. Suspiria, uma cópia muito ruimzinha, mas eu vi lá. Foi a segunda vez, a primeira vez eu tinha visto na Sala Redenção, numa mostra que teve do Dario Argento, e depois teve uma sessão lá também. E por aí vai, né? São tantos filmes, tanto o primeiro Sexta-feira 13, original, muita coisa mesmo. Assim, é uma época que tinham sempre bons filmes, cara, bons. E Porto Alegre era uma cidade de grande cinema, como o Cine Avenida 1, 2, o Cine ABC, que tinha sessões da meia-noite, o Cine Coral, o Cine Astor, o Cine Ritz, o Cacique, o Scala, o Vitória, que parece que voltou agora, uma versão pocket, o São João, o Lido, o Carlos Gomes, o Roma. Eram muitos. E a maioria não existe mais. É como se tivesse apagado uma época, apagado uma memória, sabe? E ficou muito dolorida, ficou mal apagada. Quando você apaga com uma borracha, ficam ainda alguns traços, uma coisa, do que foi escrito antes, foi apagado. É muito triste mesmo. Ai, Persona do Bergman. Persona que eu vi no Bristo. Meu Deus do céu. Feios, Surdos e Malvados do Hétero Escola. Bruto Spork aqui. Nós que nos amávamos tanto. Vários italianos maravilhosos. O Amarcord do Fellini. Foi um espaço assim de culto, de formação. Muitos diretores saíram, se formaram, vendo os filmes no Bristo. E é isso, né? Agora em 2024, tô aqui, vendo um momento até meio complicado na minha vida, mas eu tenho minhas memórias. As memórias me movem até hoje. Adoro ter o que recordar. E é tanta coisa incrível, tanta coisa. O cineminha gostoso. Meu Deus, Truffaut, A Mulher do Lado. Eu vi Os Incompreendidos, pegado os filmes bem de épocas bem diferentes. Tipo, a Semana Truffaut eles passavam. E nossa, outro filme, outro cinema, claro, importantíssimo, que até hoje é um lugar de resistência, né, importante, que é o Capitólio, que agora é Cinemateca Capitólio, onde eu vi Dersu Uzala, do Kurosawa, onde eu vi o Laranja Mecânica sem corte, o Kubrick. Essas memórias cinéfilas, essas sessões que fazem parte do meu imaginário, elas são comigo, vão ficar comigo até o fim da minha vida. Vou partir desse mundo com essas lembranças do coração. Em especial as lembranças cinematográficas, as lembranças cinéfilas que eu tenho do Cine Bristo. Eu acho que merecia ter esse registro, compartilhar com as pessoas essa minha memória afetiva cinematográfica. Eu sou um ser de uma época que a gente se formava indo ao cinema, discutindo cinema, lendo crítica, e estar numa mesa de bar, batendo boca, defendendo os filmes, atacando os filmes que eu não gostava. E era uma época de muita paixão. Hoje em dia tá tudo tão medíocre, que é uma criançada falando bobagem na internet. Meu Deus, isso chega a me deprimir às vezes. Cada bobagem que faz. E uma prepotência, essas crianças, com seus milhões de seguidores, de inscritos, falando bobagem. Tem fundamentação teórica nenhuma. Vai fazer o quê? Se eu fosse ficar relembrando tudo que eu vi no Bristo, de importante, eu ia ficar horas. Que são cinematografias longas, intensas. Nossa, Bergman, o Morango Silvestre passava direto. As sessões da meia-noite que passava The Wall, do Alan Parker, passava muito The Wall na sessão da meia-noite. E eu lá atrás, eu falei do Paul Akatse, né? Que é meio que um spin-off do Koyaanisqatsi, do Godfrey Red, o Philip Glass.
Eu me lembro que o Cohen Scatzi teve uma sessão da meia-noite em um outro cinema que não existe mais, que é o Cinema 1 Sala Vogue, que existia na Independência. Eu vi Listomania do Ken Russell lá. Do Ken Russell eu vi no Bristo dos Demônios, quando ele foi liberado pela censura brasileira. E vi Tommy. Mas o Listomania eu me lembro de ter visto no Cinema 1 Sala Vogue. E nesse Cinema 1 Sala Vogue teve uma sessão da meia-noite do Cohen Scatzi. Quem esteve nessa sessão esteve. E foi marcado o resto da vida. Nunca vou esquecer. Eu nunca tinha ido numa sessão da meia-noite. Eu fui ver aquele filme doido. Nunca tinha visto nada igual. Eu não sei se aguentaria, viu? Mas a proposta na época era muito inovadora. Um filme de música e imagem. Mas comparando o Cohen Scatzi com o Paul Akatsu, eu acho mais legal o Paul Akatsu. Tem o Baraka também, que é nessa linha de imagens do mundo, música. Tem até o The Host of Seraphim, do Dead Can Dance. Esse eu vi no Cine Vitri, em São Paulo. Outra época, outra coisa. Mas é isso, né? Memória. Vamos preservar a memória. Preservando a memória, a gente garante esse registro. Espero que tenham feito suas anotações. Qualquer coisa, Mondo Giallo Podcast, o @ no Instagram. Como eu falei, na descrição desse episódio vai ter o link do YouTube do Esposamante. Maravilhoso, com áudio original em italiano. Deve ter legendas ocultas. E tem como até fazer as legendas virarem em português, tem tutoriais que ensinam. E até onde eu sei, onde eu me programei, é isso, tá? Eu tô muito emocionado. É muito difícil ter recordado isso. Me lembrei de muita coisa, me lembrei de pessoas que, como eu falei, já não estão mais aqui. E é difícil, mas de um certo modo é muito bonito, muito bonito. Eu tô com a trilha sonora do Esposamante na minha cabeça. Lindo. Que filme lindo. Que bela homenagem, mulher. Lindo. Então é isso, meus amores. Obrigado pra quem ficou até aqui ouvindo minhas memórias. Espero que tenham gostado de ter dividido com vocês tudo isso. E em breve tem mais. E memória é o que não me falta. E quando a gente está numa idade avançada, o que mais tem são memórias. Outro filme, uma última citação, Anima Persa, que é do Dino Risi, maravilhoso, porque é Catherine Deneuve, maravilhoso. Uma história passada em Veneza. Eu acho que eu comentei em outro episódio, maravilhoso. E tem no YouTube, né? Anima Persa. Um beijaço a todos, fiquem em segurança e logo estarei de volta. No outro vídeo, certo?